Semana passada, nós demos início a essa série, a temática Ressurreição, fazendo uso do fato de que nós estávamos no último domingo, comemorando esse evento tão importante para todos aqueles que vivem e celebram a espiritualidade cristã, que é a ressurreição de Jesus. Esse tema também ele está grandemente relacionado ao fato de que, na semana anterior à Páscoa, nós tivemos no Brasil o lançamento de um filme chamado Ressurreição. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Se não teve, eu acho que vale a pena você ver. Diz respeito à história fictícia, mas de um militar chamado Clávius, que ele é designado por Pôncio Pilatos para resolver um problema que eles estão tendo na Judéia. Que problema é esse? Um grupo de judeus que seguiam um rabi chamado Jesus, um rabi que foi crucificado, morto, sepultado, a crucificação, morte e sepultamento que o próprio Clávius foi testemunha. Aqueles discípulos desse tal rabi chamado Jesus estão dizendo por aí que ele ressuscitou, que ele voltou dos mortos, que ele, na manhã do domingo posterior à sua crucificação, a tumba amanheceu vazia. Então, Pôncio Pilatos envia Clávius para resolver esse problema, porque isso está gerando muita balbúrdia, está gerando muita confusão. Então, a missão de Clávius é colocar abaixo essa mentira. Mas eu não vou contar o final do filme, para você poder aproveitar. Mas o fato é que naquela manhã de domingo, o sepulcro estava vazio. E esse é um problema muito maior para os céticos do que para os cristãos. Muita gente não para pensar nisso. Mas eu, como cristão, não preciso ficar justificando por que a tumba estava vazia. São os céticos que têm que me dizer por que a tumba estava vazia. Aquela tumba estava vazia, numa cidade onde os judeus tinham todo o controle da religião, a parte da política, os soldados romanos estavam por toda parte, os soldados romanos tinham todo o poder para investigar, para vasculhar, para andar em cada centímetro quadrado daquela região, e o corpo não foi encontrado. E não se tem explicação de como aquele corpo desapareceu, sendo que ele estava guardado pelos próprios policiais, soldados do Império. Então, nós vimos no último domingo que existem inúmeras teorias para tentar se explicar o porquê a tumba estava vazia. Se você quer ouvir um pouquinho disso, acessa lá o nosso site durante a semana e dá uma olhada quais são essas teorias. No entanto, nós conversamos sobre um documento escrito 25 anos depois da ressurreição de Cristo, que apresenta as evidências do porquê a tumba estava vazia. A tumba estava vazia porque aquele que esteve morto ressurgiu. E aquele que esteve morto ressurgiu porque ele não era um mero rabi, porque ele não era um homem especial, porque ele não era um anjo de luz, porque ele era o próprio Deus. Ele havia dito isso, as pessoas não acreditavam, e a prova de que ele era o próprio Deus que entrou na história para naquela cruz nos reconciliar com ele mesmo, é que no terceiro dia da sua morte, ele ressurge, ele volta à vida. E isso vai gerar um efeito. O efeito é uma mensagem. É uma mensagem que tem início em Jerusalém, invade a Judéia e a Samaria, alcança os povos do lado de fora da cultura judaica e chega até nós e aos confins da terra. Para você entender o impacto dessa mensagem nessa manhã, deixa eu te situar historicamente no texto que nós vamos refletir. Eu vou pegar do dia da ressurreição
de Jesus até o momento em que o nosso texto de reflexão se encontra hoje, para você se situar historicamente. Jesus ressuscitou e por 40 dias ele aparece aos discípulos. Diz assim, Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Passado esse período de 40 dias, acontece a ascensão de Jesus. Mas antes de Jesus voltar à dimensão eterna, ele dá uma ordem aos seus discípulos. E ele faz uma promessa aos seus discípulos. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o que vai acontecer? Vocês serão as minhas testemunhas. Quase que a capacitação do Espírito Santo faria com que os discípulos se tornassem testemunhas vivas por onde quer que eles estivessem, falando de Jesus, falando do que aconteceu na vida de Jesus, na sua morte e ressurreição, e principalmente o que aconteceu nas suas vidas. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Os discípulos permanecem então em Jerusalém, e o texto bíblico diz que dias depois, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, e labaredas de fogo começaram a sobrevoar a cabeça de todos naquele lugar, e Pedro pega a palavra. Então Pedro levantou-se e dirigiu-se à multidão, e Pedro, aquele sujeito covarde, que intimidado negou Jesus por 3 vezes na mesma noite, agora, com a capacitação do Espírito Santo, se torna esse sujeito capaz de pegar a palavra diante de uma multidão e se expor, e dizer o que ele pensa acerca daquilo, dizer o que está acontecendo e dizer o quanto aquilo impactou a sua própria vida. Veja que nas últimas linhas diz, naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, num só dia, se renderam e se tornaram seguidores de Jesus. Compreenderam o que aconteceu na cruz, compreenderam, se renderam ao amor e ao perdão de Deus oferecido na cruz, e se tornaram discípulos de Jesus. Mas depois do Pentecostes, Pedro e João estão subindo ao templo, e eles se deparam com um homem paralítico, um homem que diz o texto, e a lição de casa para essa semana vai ser ler Atos 4, o texto todo, porque eu vou fazer menção de alguns versos de Atos 4, mas por falta de tempo a gente não vai ler o texto todo. Então, para você compreender os detalhes e checar se o que eu estou falando de fato está lá na Bíblia, isso que é importante. Ok? Mas em Atos 3 ainda, conta o contexto. Pedro e João sobem ao templo, existe um homem paralítico que está na porta do templo. O texto diz que aquele homem é paralítico desde o seu nascimento, e ele tem aproximadamente 40 anos. Aquele homem não sabe o que é permanecer em pé, com as suas próprias pernas. Bem possivelmente, aquele homem tem uma séria atrofia muscular, porque ele nunca exercitou, não existia naquela época fisioterapia ou qualquer coisa parecida. Mas esse homem está ali, e ele olha para Pedro e João, esperando que Pedro e João dê para ele esmola. E olha só, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E diz o texto que Pedro ajudou o homem a se levantar, e misteriosamente, ele passou a andar.
E ele entrou no templo. E todos conheciam aquele homem, porque há muitos anos ele ficava na porta do templo pedindo esmolas. E todo mundo ficou perplexo, talvez alguns dizendo, mas esse cara enganou a gente esse tempo todo. Outros dizendo, não, mas eu sabia que, eu conheço a família dele, ele nasceu com esse problema, e como que ele pode estar agora andando normalmente? E o templo começa a ser tomado por uma confusão, e as pessoas começam a se aproximar de Pedro e João, e aí mais uma vez Pedro, aquele covarde, aquele cara que se deixa intimidar por pessoas simples e nega Jesus 3 vezes numa só noite, no meio do templo, ele dá um passo à frente e ele começa mais uma vez dizer o que aconteceu, quem é Jesus e o quanto Jesus impactou a vida dele, Pedro, e que Jesus havia impactado a vida daquele homem. Aí, nós temos o seguinte, diante da confusão, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, os caras que controlavam o templo, os caras que controlavam a religiosidade ali do templo. Aquele negócio ali estava gerando confusão e, bem possivelmente, o que Pedro e João estão ensinando vai gerar prejuízo para os religiosos. Então eles intervêm, e diz o texto, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E os saduceus, especialmente, tinham muita dificuldade com esse negócio. Primeiro, os saduceus não criam que um Messias pessoal entraria na história. Segundo, os saduceus ensinavam que o reino de Deus já era presente. E que eles simplesmente precisavam manter o reino de Deus. É muito cômodo defender que o reino de Deus já está presente e a ordem precisa ser mantida quando você está no poder, como os saduceus estavam. E os saduceus não acreditavam em nenhuma forma de vida pós-morte. Eles achavam que a vida se encerrava com a morte. Então, quando alguém dentro do templo começa a ensinar que Jesus ressuscitou dos mortos, e por isso Jesus pode dar vida a todo aquele que crê que ele é quem disse ser, e que o que ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente. Ou seja, se você crê que Jesus é quem ele disse ser, e o que ele fez naquela cruz foi suficiente para te reconciliar com Deus, se você se apropriar do perdão e do amor de Deus oferecido na cruz, quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. Mas esse discurso é complicado demais para os saduceus. É complicado também para os sacerdotes, porque os apóstolos estão desestabilizando a religiosidade. A religião faz você acreditar que você pode. Se você vier na igreja todo domingo, se você der o dízimo, se você for um bom menino, uma boa menina, se você se comportar direitinho, se você ficar com vontade de se divorciar, mas não se divorciar, se você ficar com vontade de fazer coisa errada, mas não fizer coisa errada, você deu conta. A religião nos incentiva a pensarmos que nós somos capazes de dar conta. E Jesus veio ao nosso encontro para dizer que nós não damos conta. E porque nós não damos conta, ele fez o que nós deveríamos fazer, e ele merecia a vida, mas ele escolheu a nossa morte. E agora, se nós confiarmos não na nossa capacidade, mas no que ele fez, a Bíblia diz, nós somos salvos. Mas isso desestabiliza o negócio dos sacerdotes. Por isso, eles estavam muito perturbados. Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Por isso o que eles fazem? Agarraram Pedro e João e colocaram na prisão. Passaram a noite no Chilindró. E aqui começa a nossa reflexão sobre algumas características da mensagem que os discípulos de Jesus passam a levar à sociedade e ao mundo
primeiro em Jerusalém, depois Judéia e Samaria, até os confins da terra, e a mensagem que aqueles que são discípulos de Jesus devem levar ao povo brasileiro nesse contexto histórico. Primeiro, essa é uma mensagem perturbadora e transformadora. Nós já vimos esse verso 2. Eles estavam muito perturbados. Quem estavam perturbados? Os saduceus. Quem estavam perturbados? Os sacerdotes. É interessante, nós temos aqui duas categorias que ainda se fazem presentes na nossa sociedade. Porque os sacerdotes representam a religião. Os saduceus representam os céticos. Os céticos. Então, ainda hoje, quando nós falamos de Jesus, é interessante. Hoje em dia você pode falar de espiritualidade, você pode falar de meditação, você pode falar de práticas espirituais, você pode falar de amor ao próximo. Todas essas coisas são bonitas e todo mundo quer ouvir essas coisas. Mas quando você fala que Jesus não era um mestre, Jesus não era um homem especial, Jesus não era um anjo de luz, Jesus era o próprio Deus que entrou na história para nos reconciliar com Ele, e isso impacta por completo as nossas vidas, isso desestabiliza e isso incomoda. Incomoda os religiosos, incomoda os céticos. Mas interessante, apesar de incomodar os religiosos e os céticos, se a mensagem é perturbadora para alguns, é transformadora para outros. Atos 4:4 diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens. Lucas não está contabilizando as mulheres e os jovens abaixo de 30 anos, porque nesse contexto histórico, o sujeito só é homem depois dos 30. Antes é menino. Essa é a razão porque Jesus começa o seu ministério aos 30. Então nós temos 5.000 homens que se rendem à mensagem. Por que será que a mesma mensagem Deus entrou na história para te convidar a se render ao seu amor, a aceitar o perdão que Ele te oferece, e te levar de volta para o jardim? Deus entrou na história para transformar a sua vida. Por que será que a mesma mensagem gera para alguns perturbação, irritação, e para outros gera boas novas, boa notícia? Num determinado momento do seu ministério terreno, Jesus está lidando com um grupo de religiosos e céticos. Gente questionadora. Mas e isso, e aquilo outro? Não acredito nisso, não acredito naquilo outro, não posso acreditar nisso. Gente que confia extremamente na sua razão. Gente que quer, como criatura, compreender todos os detalhes do Criador. Como algo menor pode compreender algo maior? Como eu, como criatura, posso compreender todos os mistérios do Criador? Então Jesus diz assim nesse contexto. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Porque existe duas formas de arrogância que impede uma pessoa de ouvir a mensagem de Jesus e se render a essa mensagem. A primeira é a arrogância religiosa. Mas eu sou bom, eu não preciso de perdão. Jesus morreu na cruz para me salvar? Tadinho dele, não precisava. Deus foi meio precipitado. Se Deus esperasse um pouquinho, Ele ia ver que ia ter gente assim como eu que ia dar conta.
Não precisava fazer essa judiação com Jesus na cruz, tadinho. Gente que confia na sua própria bondade. Se o mundo fosse formado por homens e mulheres bons, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Não haveria tanta corrupção, não haveria tanta violência urbana, não haveria tantas enfermidades, não haveria tanta guerra, não haveria tanto desastre ecológico. E não venha me dizer que você está à margem de tudo isso e que você não tem nada a ver com isso. O problema é que você é bom e vive num mundo formado por homens e mulheres maus. Nós somos uma raça. Nós precisamos de Salvador. Nós precisamos de salvação. Mas uma das arrogâncias que nos impede de entender isso é a arrogância religiosa. A segunda arrogância que nos impede de entender isso é a arrogância intelectual. Quando nós achamos que a nossa intelectualidade é que tem que dar a resposta para todas as coisas, e nós não nos deparamos que se reconectar com Deus Criador implica da sua parte que você abra mão da sua confiança na sua própria bondade e da sua confiança na sua própria capacidade de se autossalvar através da sua razão. E se render ao Deus Criador que entrou na história para salvar a mim e a você. Jesus diz: o Senhor ocultou essas coisas de sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, e as revelastes aos simples. Simplicidade, humildade, é o que precisa ter o coração que se aproxima de Deus. As Escrituras dizem: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O apóstolo Paulo, ele usa uma analogia muito interessante para explicar essa coisa de que a mesma mensagem gera perturbação em alguns e outros escutam como boas novas. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso meio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está dizendo que os discípulos de Cristo exalam uma fragrância. Ainda bem que é uma fragrância, né? Um perfume. Só que interessante, esse perfume, olha só, Paulo diz assim: porque para Deus somos o perfume de Cristo. Então deve ser bom. Então todo mundo deve gostar. Quando você entra no ambiente, se você é o perfume de Cristo, todo mundo deve dizer assim: que cheiro bom. Deixa eu ficar um pouquinho mais perto de você. Nossa, como você cheira bem. Paulo diz: não, olha o que acontece. Ele diz: para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, os que estão resistindo e negando. Para estes, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. A mesma mensagem, o mesmo estilo de vida. Alguns dos seus amigos, parentes, vizinhos, vão torcer o nariz. Lá vem aquele crente. E outra vez, aí, ó, essas palavras, esse sujeito insiste em ficar pregando aqui no trabalho. Ele não faz coisa. Aí, ó, a atitude do santinho. Aqueles crentes da República de Curitiba. É interessante como o mesmo discurso, a mesma atitude, para alguns cheira a vida, para outros cheira a morte. A pergunta é: você que já é discípulo de Cristo, você tem sido o aroma de Cristo? Porque para mim,
o sinal de que você está sendo aroma de Cristo no seu trabalho, na sua profissão, na sua vizinhança, entre os seus familiares, aonde quer que você ande, é que a sua presença, eu vou falar uma palavra, você segura um pouquinho para eu explicar. A sua presença desestabiliza. A sua presença desestabiliza. Gente que está vivendo na contramão do que Deus quer, gente que está fazendo coisa errada, gente que não vive princípios vinculados à justiça, à verdade, ao amor, vão se sentir incomodadas com o seu estilo de vida, se é que a sua vida exala o perfume de Cristo. Gente cansada, gente precisando de paz, precisando de amor, precisando de Deus, vão perceber em você esperança e vão se aproximar de você. O problema é se você se diz cristão, está num ambiente há meses e há anos e tudo continua a mesma coisa. A distância das pessoas, entre você e as pessoas, continua a mesma. Ninguém se afastou e ninguém se aproximou. Isso é sinal que está faltando perfume. Não francês, perfume de Cristo. Uma segunda característica dessa mensagem é a legitimidade por sinais. Essa mensagem, ela é anunciada verbalmente, mas existem sinais que legitimam. Dentre eles, eu vou citar hoje pela manhã 2. O primeiro sinal são os atos de bondade. Os discípulos de Cristo anunciam o que Jesus Cristo fez e como isso impactou suas vidas e convida as pessoas a se renderem a Jesus e a segui-lo, mas a vida dos discípulos é encharcada de atos de bondade, o que funciona como uma espécie de chave hermenêutica para as pessoas entenderem a mensagem. Os atos de bondade são como uma chave hermenêutica para as pessoas entenderem a mensagem. Olha que interessante. Pedro e João, depois de passarem a noite no Chilindró, são chamados pelo Sinédrio para responderem à acusação que pesa sobre eles. E o pessoal do Sinédrio, o Sinédrio era a autoridade máxima da religiosidade judaica. O Sinédrio dava a última palavra em tudo. E eles são chamados diante lá daqueles caras importantes, né? Um chamava o outro de Vossa Senhoria, Vossa Excelência e coisa assim. E aí, um dos caras diz assim para Pedro e João: escuta, que negócio é esse de vocês curarem um paralítico de nascença? E detalhe, o homem que era paralítico e agora estava andando, estava do lado deles. Que história é essa de vocês curarem esse homem? No templo. Quem deixou? Quem mandou? Com que poder vocês fizeram isso? Perceba essa palavra poder. Porque essa é a palavra usada na sociedade secular. Você tem poder? Você tem que mudar as coisas com poder. Se você não tiver poder, você não muda a sociedade. A linguagem dos religiosos é a linguagem do poder. A linguagem dos céticos é a linguagem do poder. Então eles perguntam para Pedro e João: com que poder vocês fizeram isso? E olha a resposta de Pedro: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Pedro não chama de poder. Pedro chama de ato de bondade. Quando Jesus cura homens e mulheres, Jesus não está manifestando poder. Jesus está manifestando amor. Existe um perigo da religião que se propaga dizendo que cura pessoas para mostrar o seu poder. Jesus nunca curou
para mostrar o seu poder. Jesus sempre curou para demonstrar o seu carinho, o seu amor, a sua compaixão por pessoas. O que move Pedro na direção daquele paralítico para curá-lo, não é o desejo de mostrar poder, é a sua bondade. Com quem que ele aprendeu essa bondade? Com Jesus. E ele continua dizendo assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, olha só a ousadia desse sujeito, desse pescador, desse covarde, desse homem que se intimidava na noite em que Jesus foi traído, agora ele diante do sinédrio, dizendo para aqueles homens que eram a classe mais elevada do poder, do judaísmo na Palestina, dizendo: vocês crucificaram ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Confere, pede para ele pular, pede para ele bater uma bolinha, bota um samba, deixa ele sambar um pouquinho, o cara está curado. Mas quem fez isso? Olha o que Pedro diz: por meio do nome de Jesus Cristo, este homem está sendo curado, está aí curado diante do Senhor, dos senhores. O que Pedro está fazendo aqui, algo muito importante. Algum tempo atrás, eu procurei fazer a distinção entre player e instrumento. O Felipe é o player da guitarra. A guitarra é o instrumento. O Felipe toca para a gente aqui no louvor, e depois nosso momento ser encerrado, você vem aqui na frente, olha para a guitarra e diz assim: como você toca bem. Muito obrigado, viu? Olha, sensacional aqueles acordes que você fez. Desculpa, você está esquecendo que a guitarra é um instrumento. O player é o Felipe. Existe um perigo da igreja na atualidade, preste atenção, se mover na direção de pessoas mais carentes, pessoas que precisam de amor e de atos de bondade, e achar que o que a gente tem que fazer é tão somente acolher aquelas pessoas em amor, suprir o que elas precisam e não verbalizarmos o nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós fazemos as pessoas confundirem o player com o instrumento. As pessoas começam a achar que quem está resolvendo o problema delas somos nós. Quem está resolvendo o problema delas é a igreja. Nós precisamos nos mover na direção de pessoas que precisam dos atos de bondade dos discípulos de Cristo, mas nós não podemos nos esquecer da importância de nós deixarmos claro para essas pessoas que nós estamos nos movendo na direção delas, porque Jesus impactou as nossas vidas, e o que a gente está fazendo por elas não é em nosso nome, é no nome de Jesus, e todo tipo de ajuda que nós podemos oferecer não é uma ajuda que vem de nós mesmos, é uma ajuda que primeiro veio de Jesus a nós, e isso nos move a sermos bondosos para com elas. A gente tem que apontar a fonte. Existe uma tendência crescente entre cristãos que flertam com a necessidade de serem aceitos pelos intelectuais da nossa cultura, de parar de falar do Evangelho. Esses cristãos intelectuais, que flertam com esse desejo de serem reconhecidos como intelectuais pela cultura, começam
a esconder o Evangelho, porque o Evangelho fala de coisas que os envergonha diante dos intelectuais da cultura. Falar que Jesus Cristo ressuscitou os envergonha. Falar que Jesus Cristo foi concebido numa jovem virgem os envergonha. Então eles começam a tirar da mensagem tudo aquilo que vai sabotar o projeto deles serem tidos como intelectuais pela cultura contemporânea. O problema disso é que o apóstolo Paulo diz: meu amigo, o Evangelho sempre foi e sempre será loucura para os gregos. Loucura. Não existe a possibilidade de você ter um discurso que todos aceitem. Se todos aceitarem o seu discurso, é porque você não está falando do Evangelho. Se todos concordarem com você, é porque você não está pregando o Evangelho com fidelidade. Você está omitindo partes, você está negociando, você está sabotando, porque o Evangelho, quando pregado na sua integridade, perturba alguns e transforma outros. Mas mesmo na versão não intelectualizada, na versão de gente apaixonada por servir as pessoas mais carentes, o perigo de nós irmos na direção das pessoas mais carentes e dizemos assim: não, nós precisamos demonstrar o amor de Deus para eles, nós não precisamos falar do amor de Deus para eles. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa comunidade que nasce com essa mensagem, diz assim, Atos 4, verso 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Em outras palavras, não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque eles eram bondosos. Por quê? Porque eles seguiam Jesus. Agora, perceba que eu mostrei para vocês o verso 34 e 35. O verso anterior diz que essa igreja bondosa, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Existe aqui a prática da bondade, sem omissão do anúncio da fonte. A prática da bondade sem omitir a fonte, o Evangelho. Nós somos bondosos, nós nos movemos na direção de pessoas carentes, oprimidas, e devemos, como discípulos de Cristo, fazer diferença para elas, sem nunca omitir que isso não vem de nós. Isso vem daquele que nos alcançou naquela cruz. Existe uma frase famosa, atribuída a São Francisco de Assis, mas eu já disse que ninguém nunca achou o texto que São Francisco de Assis escreveu isso. Diz assim: pregue o Evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras. Bonita frase, bonita, mas errada. É muito bonita, mas errada. Porque o apóstolo Paulo diz: como que eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles vão ouvir se não há quem verbalize para eles? Ou seja, talvez nós tenhamos que reformular essa frase dizendo: viva o Evangelho a todo tempo e fale do Evangelho usando palavras. Viva o Evangelho a todo tempo. E fale do Evangelho usando palavras. Um segundo sinal aqui é a vida com Jesus. Porque Pedro faz o seu discurso diante do Sinédrio, e aí acontece o seguinte entre os homens do Sinédrio. Olha só, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Você já percebeu que a convivência sua com outras pessoas, você vai absorvendo jeitos, manias, frases. Eu, por exemplo, que estou lidando sempre com estudante, às vezes assim, pela frase que ele cita, pela insistência dele em determinados conceitos, eu sei quem ele anda lendo, eu sei quem ele está seguindo no Facebook, no Twitter ou coisa parecida. Por quê? A convivência nos influencia. E quando esses homens estão diante do Sinédrio, o jeito de Pedro falar, os conceitos que ele usa, e a vida dele, demonstra uma coisa. Eles têm estado com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Então, essa vida com Jesus tem duas dimensões. Primeiro, é uma vida que reflete palavras e atitudes de Jesus, pela convivência com Jesus. A convivência com Jesus nos transforma. A vida com Jesus tem que nos transformar. Se as suas palavras, hoje, são as mesmas de 5 anos atrás, se as suas atitudes são as mesmas de 2 anos atrás, você parou de conviver com Jesus. Porque a convivência com Jesus nos transforma, nos lapida, tanto nas palavras, como nas atitudes, como nos pensamentos, tanto que, em Atos 11, 26, nós encontramos a seguinte frase: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E essa palavra cristãos foi usada pela primeira vez em Antioquia, de maneira pejorativa. Ela seria melhor traduzida no diminutivo. Eles foram chamados de cristozinhos. Eles foram chamados de miniaturas de Cristo. Por quê? Porque as atitudes deles, as palavras deles, refletiam Cristo. Mas a segunda dimensão é que a vida com Jesus é uma vida que concilia simplicidade e fragilidade. Pedro e João eram homens simples, frágeis, aparentemente. Eles estão diante da maior autoridade da sociedade judaica da Palestina. Eles estão diante dos magistrados. Eles estão diante dos homens que detêm o poder. Eles são homens frágeis que saíram 3 anos atrás da pescaria. Mas o que atua através deles faz toda a diferença. O que atua através deles gera ousadia e entusiasmo. E eu quero pegar essa última expressão, ousadia e entusiasmo, para apontar para a última característica da mensagem que vai se espalhando de Jerusalém aos confins da terra, a partir da ressurreição de Jesus. É uma mensagem plena de ousadia e entusiasmo. O Sinédrio escuta Pedro e João, pede para eles se retirarem por alguns instantes, discutem o que está acontecendo, e assim, no meio da discussão, eles estão perplexos, porque, eles curaram um cara que a gente também sabe que ele é paralítico. Como é que a gente vai explicar isso? O povo está do lado deles. Se a gente pega e mantém esses caras presos, mantém eles presos por quê? O povo vai vir em cima da gente. Naquela época, as autoridades só definiam coisas também por pressão pública. Sem pressão pública não tem definição. É igualzinho, não mudou nada. Aí, eles resolvem, assim, sair com uma decisão aparentemente salomônica. O que eles fazem? Olha só. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Em outras palavras, Pedro, João, a gente vai fazer o seguinte:
a gente vai liberar vocês vão embora para casa, não para Jerusalém, volta lá para Cafarnaum, compra novamente um barquinho, volta a pescar, a gente pode dar até uma franquia para vocês de alguma peixaria famosa, mas vocês vão ficar quietinhos lá, ok? Então assim, vocês estão liberados, não vão apanhar nenhuma noite mais no Chilindró, mas vocês vão ficar quietinhos. A única coisa que a gente pede para vocês é o seguinte, vocês não podem mais falar ou ensinar em nome desse rabi que vocês dizem que ressuscitou. A resposta deles é, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, a vossa excelência, e não a Deus. Quantos profissionais no seu meio, diante das demandas dos seus conselhos federais, das suas organizações reguladoras, têm tido essa ousadia? Julguem vocês se nós devemos obedecer vocês ou a Deus. É essa ousadia que transforma o mundo. É essa ousadia de afirmar que César não é Senhor. O Senhor é Jesus Cristo. É essa ousadia que faz do cristianismo uma espiritualidade que não gera templos na cidade, gera homens e mulheres que transformam as estruturas das cidades. Eles têm a ousadia de obedecer a Deus, diante daqueles que exercem poder sobre eles, dizendo, você não pode fazer isso. Jesus mandou você fazer isso, mas você não vai fazer. Jesus disse que você tem que se comportar assim como um profissional, mas nós estamos dizendo que você não pode. E por sinal, se você insistir nesse negócio de ser um profissional que segue a Jesus, você está fora. Eles dizem, a vossa senhoria, o excelentíssimo Senhor, vai me desculpar, mas eu obedeço uma outra pessoa que está acima de você. Mesmo que você não reconheça, ele está acima de você. E olha, eles dizem, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa última frase demonstra que a decisão de Pedro e João não é uma decisão gerada porque eles se sentem pressionados, não é o sinédrio pressionando de um lado e Jesus pressionando do outro, não é. Essa última frase demonstra que eles não podem deixar de falar, porque algo dentro deles pulsa com tamanha intensidade, com tamanho entusiasmo, que mesmo que eles tentassem se controlar, vai escapar, vai escapar. Hoje em dia, é mais fácil comparar isso à atitude que as pessoas têm no futebol, quando o seu time de coração dá uma goleada no arquirrival. A esposa fala assim, você não vai ficar brincando com ele. Aí ele segura, mas escapa. Ele não pode deixar de falar, porque aquilo, ele é apaixonado por aquilo. Ou, aqueles que são apaixonados pela política, quando alguma coisa ruim acontece com o partido adversário, com um candidato que venceu a eleição no lugar do candidato do seu partido. A gente não consegue se conter, a gente tem que falar. Ou quando um jovem
conhece uma moça e aquilo pega. Você vê na cara dele que aconteceu alguma coisa. Mesmo que ele tente se conter, o olho dele brilha. Ele acorda cantando. Sempre mal-humorado de manhã, acorda cantando. Alguma coisa está acontecendo, ele não consegue se conter. Aonde foi parar o nosso entusiasmo por Jesus? Por que será que nós somos uma geração de cristãos que não consegue se conter para falar de futebol, não consegue se conter para falar de política, não consegue se conter para falar do novo amor da vida? Mas a gente consegue se conter para falar daquele que entrou na história para nos resgatar, sem o qual nós não teríamos esperança nenhuma. O que aconteceu com o nosso entusiasmo? Diante disso, eu queria deixar para vocês apenas algumas perguntas. Primeiro, o que você tem oferecido àqueles que o cercam? Prata e ouro? Ou o evangelho que restaura histórias? Porque ao omitir a verbalização do evangelho, hoje nós somos uma igreja e cristãos que somos capazes de oferecer para o paralítico prata e ouro, mas não o evangelho. Nós somos capazes de oferecer para a sociedade prata e ouro, mas não o evangelho. Segundo, tem sua vida refletido o bom aroma de Cristo? Sua presença tem promovido mudanças? Ou, nos últimos anos, você percebe que nada mudou? A distância entre você e as pessoas continua a mesma. Ninguém se aproxima perguntando para você: o que acontece na sua vida? Você é diferente. Ninguém se afasta de você, dizendo: é que a sua postura, essa mania sua de querer ser certinho, esse seu jeito de falar, defendendo o que é bonzinho, me irrita. Por fim, onde se encontra o entusiasmo e a ousadia que deveriam marcar a vida daqueles que creem que o túmulo estava vazio? Vamos orar? Senhor, nesta manhã, nós te pedimos, resgata em nós a ousadia e o entusiasmo que deveriam ser marcas nas nossas vidas como discípulos de Jesus. Senhor, intensifica através de nós o perfume de Jesus onde quer que estejamos. Tira do nosso coração o desejo de flertar com os princípios da vida com o Senhor, com as palavras que marcam o Evangelho, para termos a admiração daqueles que nos cercam, especialmente da classe intelectualizada da nossa sociedade. Dá-nos o perfume de Cristo, para sem medo influenciarmos aqueles que precisam do Senhor e do seu amor e do seu perdão, e perturbarmos aqueles que insistem em confiar na própria religiosidade
ou na sua própria intelectualidade. Pai, que como igreja, nós continuemos ir na direção daqueles que sofrem, oferecendo a eles atos de bondade, usando a prata e o ouro que o Senhor tem nos dado, para tornar a vida dessas pessoas mais aprazível, mais digna. Mas, Senhor, não permita que nós nos esqueçamos da centralidade da tarefa de anunciar a essas pessoas que não existe vida fora de Jesus, não existe salvação sem Jesus. Sem Jesus existe história melhor, mas eternidade perdida. Nós oramos em nome daquele que morreu naquela cruz e no terceiro dia ressuscitou e por isso está vivo em nosso meio, nesse momento nos tocando, nos abençoando, nos curando, nos encorajando a irmos e fazermos discípulos. Jesus. Amém.